noite a todos, a paz de Cristo. Como está você? Como está a sua família? Como está você que não assiste esse culto à noite? Assiste em outro horário, de manhã, à tarde, num outro dia. Este culto está disponível online e é por isso que é uma bênção que você pode assistir não só no dia e na hora que a gente publica este vídeo, né? Esta mensagem no culto vespertino, mas também em qualquer outro horário, e você pode também abençoar outras pessoas. Isso é muito bom. Espero que esteja todo mundo bem e que, se você está assistindo esse vídeo, né, por o meio que seja, por YouTube, Facebook ou por algum conhecido que te passou até o áudio pelo WhatsApp, que bom, que feliz é você por estar ouvindo esta mensagem que vem da Palavra de Deus. Bom, o texto que nós temos para refletir no dia de hoje, né, dia 8 de novembro de 2020, está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 1 a 13, perdão. Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Abramos nossas Bíblias e, enquanto a gente abre, vamos refletir um pouco sobre o que Deus tem para nós nos fazer hoje. Vamos juntos mergulhar nesse texto e entender o que Deus quer falar para nós. Ele foi escrito num tempo passado, né, para um determinado grupo de pessoas, né? Jesus falou a pessoas, né, que escreveram este livro, né, este evangelho, mas esta mensagem tem uma relevância para nós hoje e vamos entender por quê. Vamos entender isso junto. Assim diz a palavra de Deus: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. Esse texto bastante conhecido, né? A parábola das 10 virgens. Um texto que a maioria dos cristãos, sejam reformados ou não, né? Ou evangélicos, católicos, conhece esse texto porque é um texto muito recorrente na Bíblia, né? E fala da vigilância. Vamos ler o que esse texto tem para nós no dia de hoje. Eu vou dar uma abordagem um pouco diferente. Esse texto ele trata de 2 classes, né? As virgens dividiam-se no texto em 2 classes: as nécias e as prudentes. Nécia significa desprovida de conhecimento, sem aptidão, ou, como popularmente se chama hoje, ignorante. Mas não ignorante no sentido que a gente fala hoje em dia, né? Fulano é ignorante, às vezes por tratar mal uma pessoa, por ser um pouco truculento. Isso pode ser até uma ignorância, né? Mas a ignorância no sentido de não saber, não ter conhecimento, né? Não ter aptidão. Alguém que não sabe. É um pouco diferente de negligente, aquela pessoa que sabe um risco de algo que está fazendo errado e faz mesmo assim, né? O ignorante ele não conhece, nem por isso ele deve ser passado a mão na cabeça. Às vezes teve a oportunidade de saber e não sabe. Mas isso não é ponto aqui no nosso texto. E há as virgens prudentes, são 5 de cada, né? Prudente é cauteloso, precavido, quem faz as coisas com cautela, com precaução, pensa 2, 3, várias vezes antes de fazer alguma coisa e toma os seus cuidados, né?
o texto ele tem muitas semelhanças no Cântico dos Cânticos, né, de Salomão, porque ele fala sobre casamento, e o texto do Cântico dos Cânticos é todo sobre casamento, começa com uma fala da esposa, do esposo, enfim. E fala de umas bodas aqui, né, eles têm umas semelhanças muito interessantes. Como eu falei, o tema central é a vigilância. E vamos entender um pouco o que cada dessas personagens, né, dessas figuras aqui que aparecem no texto representam, né? As virgens representam a noiva, né? No casamento, no caso aqui, é um casamento de noivo com uma noiva, mas aqui não se fala qual das virgens foi a noiva, né? Mas há o pré-conceito, né? A predisposição de que se tem um casamento, tem um noivo e uma noiva, né? E a noiva, aqui no caso, né, no texto, geralmente quando a gente se referencia à noiva no Evangelho, no Novo Testamento, é a igreja como um todo, a igreja de Cristo, né? E o noivo, é claro, é Cristo. O noivo aqui, colocado como a personagem do noivo, é representação do Cristo, nosso Senhor Jesus. Duas coisas que eu queria notar com vocês, né? Três pontos que eu queria falar com vocês dentro desse texto. Dentro do grupo das virgens da igreja, né, há aquelas nécias, né? Porque se as virgens representam a igreja como um todo e não apenas o mundo completo, então dentro da igreja há pessoas nécias e pessoas precavidas, né? Pessoas prudentes. E eu não estou falando nem em relação à palavra de Deus apenas, irmãos, porque eu, por exemplo, entrei na igreja há 6 anos. Né? Não vou dizer que eu sei tanto do Evangelho ou mais que uma pessoa que chegou na igreja, que nasceu na igreja há 60 anos, ou até alguém que chegou na igreja há 1 ano atrás e consegue, por algum motivo, entender muito mais do que eu. Não é essa questão apenas, mas existe a prudência e a ignorância de tudo, com relação a tudo na vida. Então, o texto ele quer nos dizer o seguinte, no versículo 2, né? 5 dentre elas, as virgens, né? Que representam a noiva, né? Eram nécias e 5 eram prudentes. Então, dentro da igreja, em qualquer espaço, né? Acho que ele está querendo dizer assim, no mundo e na igreja, como um todo, né? O mundo é um conjunto maior, né? Lembra de matemática, né? O conjunto maior e aquela conjuntinho menor, né? Dentro do mundo, há pessoas nécias e prudentes. E dentro da igreja também. Não vamos nos fingir que todos os que são de alguma igreja, ou são evangélicos ou cristãos, ou até de alguma outra religião, todos são nécios ou todos são prudentes. Estamos no mundo, vivendo no mundo. Tem pessoas que são um pouco mais prudentes e um pouco mais ignorantes. E não quer dizer que isso é estático. Isso muda a cada momento. Eu, quando entrei na igreja, já conhecia um pouco da palavra de Deus, do Evangelho, mas não era convertido, não tinha estudado, eu acho que o suficiente. Hoje eu estudo e sei que posso estudar e saber muito mais. A vida é um caminho de aprendizado. Então todos estamos numa certa evolução. Alguns podem saber um pouco menos, outros um pouco mais, né? Ter um pouco mais de prudência e às vezes até os prudentes podem ser um pouco, né? Deslizar um pouco, cair, né? Mas essa é a verdade. Dentro da igreja, como dentro de qualquer espaço, há pessoas nécias, há pessoas prudentes. O texto nos mostra isso. E o texto nos mostra que mesmo os nécios e mesmo os prudentes, né? No versículo 5 vamos ler o seguinte: e tardando o noivo, foram todas, repito aqui esse texto, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, meus irmãos, não foram as nécias, as que levaram pouco azeite, que não deixaram a chama ali, né? Apagar apenas. A chama está quase se apagando, perdão. Não foram só elas que dormiram. Todas as noivas, as virgens, né, que representam a noiva, dormiram. Então, todos adormecem. Todos têm hora que baqueia, não consegue ficar de pé. E aqui o adormecer não é apenas adormecer o sentido literal, mas o sentido figurado. Todo mundo tem um deslize, um escape, até os prudentes. Eu procuro ser precavido em muitas coisas na minha vida. E às vezes dou mole, né? Dá a bola fora, dá um mole, né? Acontece, nós somos seres humanos, somos pecadores. E nós às vezes não somos prudentes o suficiente em tudo. E, irmãos, não é para a gente ser perfeito. A perfeição, só a Deus, só Jesus Cristo. Nós temos que buscar sim a perfeição.
Não achar que a perfeição é algo inatingível. Mas nós temos que ter consciência de que nós vamos também falhar. De que nós também, às vezes, estamos achando que estamos certos e falhamos. E aí? O que fazer? Né? Vou encontrar aqui um paralelo, né? Não vou aqui ler o texto completo com vocês, mas eu vou deixar só para a gente depois estudar durante a semana, se for o caso, um pouco mais a fundo, o texto de Mateus 26, de 36 a 46, que é bem logo depois desse texto, nesse capítulo seguinte, e é a passagem que também é muito conhecida de Jesus no Getsemane, Getsemane, não sei como é que se fala a pronúncia correta, mas essa é o texto que está aqui, Jesus no Getsemane. Né? Esse texto no final aqui, né, no texto inteiro, né, se a gente for ler toda a passagem, Jesus vai ao Getsemane, vai a um lugar reservado e chama os seus discípulos, né, alguns discípulos, né, levou consigo Pedro e 2 discípulos, 3 discípulos com ele. E ele vai ali naquele lugar orar, porque ele estava prestes a ser entregue. No capítulo seguinte, Jesus é preso. Perdão, no mesmo capítulo, Jesus é entregue, né, aos judeus e é preso. E naquele momento, os discípulos que estiveram com Jesus o tempo todo, né, aqueles que a gente chama de apóstolos, os 12 apóstolos, que estavam com Jesus, que seguiam a palavra de Deus desde o começo, aqueles homens adormecem, eles não aguentam. Jesus fala, né? Então, no versículo 40, né? Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo. Olha que coisa interessante. Os apóstolos que estiveram com Jesus pessoalmente, presencialmente, como é o nosso termo hoje em dia, o linguajar agora da pandemia, né, do isolamento social, presencialmente com Jesus, aqueles homens adormeceram. Vamos nós, em 2020, depois de mais de 2000 anos depois de Jesus, depois desse fato ocorrer, achar que nós não vamos adormecer, vamos ser 100% prudentes, nós somos especiais. Não, nós temos que ter consciência, isso não é apenas se achar menor, né? Mas temos que ter consciência de que nós somos pessoas, seres humanos, né? Pessoas, e falhamos às vezes, mas nós temos que continuar buscando, né, a Jesus. E no versículo 8 e 9, né, há uma passagem aqui com relação às virgens, de novo, voltando ao tema das virgens, né? E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Nossa chama, né, está se apagando. Me dá um pouco disso aí do que você tem, né? Mas as prudentes responderam: não, para que não vos falte a nós e a vós outros. E diante aos que vendem e comprai. Nesse texto, a gente pode aqui supor aqui que o azeite que precisavam as virgens, né, prudentes, né, as que estavam com azeite extra, com um frasquinho de azeite extra, o que elas tinham dava para passar, sei lá, até o raiar do sol, quando muito. Não dava para esperar muito. Já era meia-noite, né? Então passou-se um tempo grande, né? Se a gente for achar que 6 horas começou a escurecer, né? 7 horas, até meia-noite elas ficaram com mais quase 6 horas com aquele azeite, né, queimando. Se tiver um azeite do mesmo tamanho, no máximo até o amanhecer, se tivesse, né? Então, aquelas nécias não estavam prontas para aquilo, não estavam com azeite, com aquela coisa de dentro, né, com evangelho, digamos assim, suficiente. Então pediam às outras, né? O não dividir o azeite aqui, eu sempre tenho uma dúvida nessa passagem, né? E eu entendo um pouco isso agora, né? É uma coisa que sempre eu tive essa dúvida. Por que não dividir o azeite com o outro? Parece que até que é um egoísmo, né? Ó, eu tô com o meu aqui, o seu você se vira. Mas não é com relação ao azeite, né, ao material. É com relação ao espiritual. Estamos falando aqui, né, do que a gente tem aqui dentro de nós e que pode fazer falta na hora que a gente precisa. E aqui é a responsabilidade pessoal. Não é questão de não ajudar o próximo, né? Não é uma ajuda material. É questão de manter a vigilância. E a vigilância, nós mantemos a nossa. Nós podemos até ajudar o outro, mas nós não podemos fazer pelo outro. Uma coisa que muito se dizia quando eu era pequeno, né? Meus pais falavam comigo, as pessoas mais velhas na época, na escola, né? Eu fui criado numa escola católica, né? Então tinha essa coisa, né? Ó,
cuida das suas coisas. O que você pode fazer, você faça. Tenha responsabilidade. Então, o que é sua responsabilidade é para você. O seu azeite você tem que trazer. As coisas que se referem a você. A tradição reformada, né, nos fala que o evangelho é uma questão pessoal, né? A conversão, né, é pessoal, porque você, tudo bem, você pode levar a palavra para os seus parentes, amigos, família, filhos, pais, conhecidos, a todos, mas você não pode converter-se por eles. Você se converte e mostra a palavra de Deus para ele, mostra não só com a Bíblia, não só às vezes com palavras, mas com atos. E isso é mais importante, irmãos. A vigilância não é apenas texto bíblico, não é apenas palavras bonitas, é atitude, são atos. Os atos que nós fazemos, se eles condizem com o nosso dizer, com o nosso linguajar, com o evangelho, né? As pessoas vão compreender, principalmente as crianças. Eu, que sou pai de 2 crianças pequenas agora, né? Tenho até esse compromisso, né? Esse dever que Jesus me dá, né? De fazer as coisas de forma a dar um exemplo, né? Se eu falo uma coisa com a minha filha que ela não pode fazer, ou que isso faz mal, e eu faço aquilo que ela gostaria de fazer, mas não pode fazer, isso é hipocrisia. Isso é como os fariseus, né? Faziam. Então, tudo que a gente faz tem que estar consoante com o que a gente fala, com o que a gente prega, com o que a gente lê, né? Por isso que é importante ler o Evangelho, né, diariamente, se possível, mas enquanto você puder, estudar a Palavra de Deus e se alimentar. Essa é a mensagem principal aqui do texto, mas o que eu queria pegar aqui o gancho era justamente isso que eu estava falando com vocês aqui no começo, né? Sobre a prudência e a ignorância. A gente não pode levar a prudência e a ignorância, naquela época também não, e nem agora, né? Como uma coisa, uma dicotomia, né? Uma coisa assim, é absoluto, né? Uma dualidade. Ou você é prudente, ou você é ignorante. Não existe absoluto, né? Nessas questões, né? Todos nós falhamos, dormimos, caímos no sono, às vezes de esquecer da vigilância, né? Mas nós temos uma responsabilidade pessoal com a vigilância. E o que é a vigilância em si? A gente pode falar muitas coisas aqui, é não pecar, é estar com o fruto do Espírito, enfim. Mas o que eu entendi desse texto aqui, especificamente, estou falando do texto, né? Aqui, vigilância, né? Vamos ler aqui o texto, versículo 13, que é a conclusão do próprio Jesus para essa parábola. Jesus, ele faz a parábola, ele dá todo o detalhamento, ele não explica ali, né, digamos assim, né, como outras parábolas que ele explicou, né, ali o que era cada personagem, mas a gente consegue compreender justamente pelo texto, que é muito, quase que claro, né, essa questão aí da comparação da noiva, né, das virgens com a igreja e do noivo com Cristo, né, mas ele aqui no final ele dá, como dizem aqueles desenhos antigos dos anos 80, né, a moral da história. Qual é a moral da história? Qual é a conclusão que a gente tem que tirar aqui? E aqui, Jesus colocou para a gente aqui de bandeja, aqui, né? Porque eu acho que a gente tem várias formas de interpretar o que está dito aqui. Eu entendi de uma forma, li alguns textos e eu acho que essa é a forma de a gente interpretar correta, né? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E o que é esse dia e a hora, né? O que é o que não o dia e a hora? O que Jesus quer dizer para a gente aqui é o seguinte, irmãos. Não deixemos para depois aquilo que a gente pode fazer hoje. E não estou falando aqui que a gente tem que ser, como aqui eu estava falando, não tem que ser o prudente 100% não. Mas o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, né, a gente faz agora. Faça sem hora. Né, sem preocupar-se com a hora, com o momento, faça. Mas faça, não deixe para depois. A sua caminhada de santificação, a leitura do Evangelho, não pode ser para depois. E eu vou dar aqui um parênteses bem grande aqui. Essa pandemia, esse isolamento social que a gente está vivendo, nos deu a oportunidade de ver muitas coisas, né, de forma diferente.
Por exemplo, eu achava que nunca ia conseguir trabalhar de casa. Porque eu pensava, poxa, em casa eu vou estar com televisão perto, com criança, com minha esposa, comida o tempo inteiro do meu lado. Eu achava que eu ia, né, antes da pandemia, eu tô falando isso bem antes, tá? Minha esposa sempre trabalhou de casa e ela se dá bem com isso. Mas eu achava que eu nunca ia me dar bem. Eu achava que eu ia falhar, eu ia começar a dar coisa errada no trabalho, né? Tô falando do trabalho secular mesmo. Mas, por grata surpresa, né? Mesmo com uma criança, depois duas, né? Quando meu filho nasceu no meio desse isolamento social, a gente está conseguindo, eu estou conseguindo dar conta do meu trabalho. E às vezes até melhor do que lá no meu escritório. É claro, várias coisas mudam, né? Dificuldade de relacionamento com pessoas, né? Porque a gente não tem como falar com pessoas pessoalmente, é por telefone, é por texto, e é muito difícil isso, né? Até com a igreja também, né? A gente sente essa dificuldade de falar com as pessoas. Não que seja ruim falar com as pessoas, mas não é a mesma coisa estar pessoalmente, olho no olho, né? Cara a cara, falando de igual para igual. Acho que isso faz muita falta. Mas em outro lado eu consegui me dar muito melhor, né? Consigo trabalhar até mais, não preciso pegar ônibus, me deslocar, não preciso às vezes, né, tirar aquela hora do almoço para resolver alguma coisa no trabalho, então acabava me estendendo um pouco mais, consigo almoçar dentro do meu horário mais ou menos padrão. Claro, a gente tem nossas distrações no dia a dia, né? Mas confesso que tem sido difícil para mim em outros pontos, né? Por exemplo, eu estou o tempo inteiro com a minha família. Então eu dou atenção para meus filhos, minha esposa, né, praticamente o tempo todo. Só que eu dou atenção de forma muito rápida. E aquele momento depois do trabalho que eu devia parar a cabeça, relaxar, às vezes eu não consigo relaxar, não consigo estar com eles, porque eu estou o tempo todo em casa. Então isso é uma dificuldade que a pandemia nos traz também, esse isolamento nos traz. E outra coisa é regramento, ter horário para tudo. E isso vem de antes. Não estou falando que só a pandemia piorou, tem pessoas que vivem nessa correria, né? Eu já vivia numa correria muito grande antes. E até estou com menos corrida agora. Mas a gente tem, eu pelo menos tenho tido dificuldade de encontrar um tempo, né? Principalmente para ler a palavra de Deus, para estar com o Evangelho. E isso é uma coisa que eu imagino que outras pessoas não estejam vivendo. Porque apesar de estar em casa o tempo todo, estou em casa, mas não estou parando porque eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. Tem gente que às vezes não tem o que fazer em casa, mas às vezes não consegue parar para ler o Evangelho. E se você consegue, olha, glória a Deus por isso. Você consegue ler o Evangelho, parar, ler uma devocional diária, isso é muito bom. Eu até conseguia fazer isso na correria do dia a dia, dentro do ônibus, né, antes de chegar no trabalho. Às vezes conseguia, mas confesso que não era sempre. E agora parece que está mais difícil. E eu penso, pô, será que estou sendo um nécio? Estou sendo um ignorante? Estou sendo uma pessoa imprudente? Eu creio que não, mas não no sentido assim, não estou relativizando a questão da palavra de Deus. Mas eu acho que, como eu estava falando aqui, não é só a palavra. Ler a palavra é muito bom para a gente se edificar, e eu acho que a gente tem que continuar buscando isso. E eu não estou falando que eu não vou buscar mais, mas eu acho que a gente tem que pensar também no agir, na ação, no exemplo para os outros. E isso que eu tenho tentado fazer, né? E eu, claro, também errei muito e erro todo dia, né? Como eu sou pecador, eu sou logo o primeiro a falar, eu erro. Mas eu acho que isso é muito particular para mim, né? Eu tento sempre dar um bom exemplo para meus filhos, né? E para as pessoas que estão comigo, né, no dia a dia, né? Tento botar um pouco do Evangelho na minha vida. Mesmo não tendo como ler todo dia, né? Quando eu tenho um tempo, eu leio, eu oro, eu procuro colocar a minha mente focada com Deus, mas eu tento botar em prática isso, tudo que eu aprendi ao longo desses anos, e pretendo aprender muito mais. Como eu falei, não sei de tudo. Então eu tento colocar em prática. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Tentar ser o prudente, mas não tentar ser o perfeito. Quer dizer, tentar ser o perfeito sim, como Jesus. Mas a perfeição, como a gente até sabe da palavra de Deus, não é ser o perfeito em tudo, né? A perfeição, a Bíblia nos fala, né? É amar o nosso inimigo, orar por quem nos persegue, é fazer, trocar o mal pelo bem. E isso você pode até ler o Evangelho inteiro, né? Ler a palavra de Deus inteira, a Bíblia inteira, como tem gente no livro dos recordes que leu a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, não sei. Mas será que a pessoa consegue pôr em prática?
Vamos refletir um pouco sobre isso. O que eu estou lendo, eu estou pondo em prática. O que eu estou estudando ou não, estou conseguindo estudar muito, mas o que eu estou ouvindo na Palavra de Deus, nessa devocional diárias, nesses cultos online ou presenciais, enfim, que já estão reabrindo algumas igrejas, eu tenho conseguido pôr em prática isso na minha vida? Ou eu estou sendo aquela prudente, né, como aquela lá, que dorme? Porque todo mundo dorme. Todo mundo tem a falha, mas nós temos que saber onde estamos falhando, reconhecer nossa falha. E aí, então, nós podemos estar livres, né? Pensar em amar a Deus, né? Perdão, em amar a Deus, né? Nem pensar, é em amar a Deus, né? Porque Deus coloca como mandamento o amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Deus, próximo de si mesmo. São os três, né? Digamos assim, né? Os três personagens, no caso desse texto aqui. Então, vamos vigiar, porque não sabemos o dia nem a hora. E não é apenas a hora que Jesus chegar. Estou falando o dia nem a hora porque nós vamos ser cobrados disso pelo Pai. Não é que a gente vai vigiar na hora que Jesus chegar e o resto da vida pode fazer aquela besteira. Vamos fazer, claro, vamos cair. Mas temos que cuidar, vigiar para não cairmos na tentação de fazer o mal ao próximo, de não ser fruto do Espírito, de falar o Evangelho e pregar algo contrário, de falar algo contrário, pregar a violência, pregar ódio. Se a gente quer falar de amor, é amor. E não é dar beijo em todo mundo. O amor é amar a Deus e amar ao próximo. E amar ao próximo, será que é fazer tudo que o próximo quer? Ou fazer o que ele precisa, quando ele precisa? Vamos refletir sobre isso. E eu vou deixar um momento para a gente fazer uma oração aqui, orarmos juntos neste final de dia, para podermos, né, refletir e deixar esse texto assentar nossas mentes. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por estarmos aqui, Senhor, reunidos, mesmo que de forma virtual ainda, Senhor, mas do jeito que podemos, nos reunimos, nos vemos nas reuniões virtuais, Senhor, ou às vezes nos encontros na rua, Senhor, mas que o Senhor nos proteja, nos mantenha firmes, vigilantes, porque por nós mesmos, Senhor, nós dormimos, nós apagamos, nós somos ignorantes, nós tratamos a Bíblia conforme nós queremos, mas vamos ser prudentes, vamos focar em ser prudentes e tentar fazer o nosso melhor, Senhor, ser vigilantes o máximo que pudermos, Senhor, conforme a Tua palavra nos diz. É o que te pedimos neste dia, Senhor, e agradecemos humildemente em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmão. Obrigado a você por estar aqui conosco na nossa igreja, né, neste culto vespertino, nossas mensagens diárias, dominicais, enfim. Que Deus te abençoe e te guarde onde quer que você esteja e como você esteja. E que Ele te dê a paz. Abraços. Que bênção. Ouvimos agora a palavra que Deus teve para nós no dia de hoje. E agora temos a oportunidade de fazer algo, de consagrar nossas vidas, nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Por mais que nós tenhamos diferenças de renda uns dos outros, o que cada um pode dar é o seu melhor, porque Deus ama, como diz a Bíblia, quem dá com alegria. Vamos ler juntos este texto que nos convida ao ofertório, que está no livro de Marcos, capítulo 12, versos de 38 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Muito, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram o que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Louvemos a Deus com o hino 159, bondoso amigo, e louvemos e adoremos a Deus com este hino enquanto ofertamos e pudermos.
orações em lugares muito distantes. E nessa semana, lembramos de orar pelo reverendo Osíris e Raquel, no campo de Uruará, no Pará. A nossa irmã Thelma fará a oração de consagração. Senhor Deus, na tua presença, para te agradecer, Senhor, por este momento tão importante do culto, no qual deixamos, Senhor, ao teu altar os nossos dízimos e as nossas ofertas, em gratidão, Senhor, por tudo quanto tu fazes por nós, Senhor. Uma pequena parcela, Senhor, no muito que tu nos dás, e também a saúde, a paz, nesses momentos difíceis que vivemos, Senhor, nada nos faltou, na tua casa também, Senhor, nada faltou a todos aqueles, Senhor, que aqui chegaram necessitando de algum tipo de ajuda. Só temos motivos de gratidão no nosso coração. Podemos estar aqui nesse momento e consagramos, Senhor, tudo o que os teus fiéis depositaram aos seus pés. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Advento vai responder para fazer a bênção final. Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria, e que a paz que vem do Espírito Santo repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre.